não sou uma pessoa de arrependimentos. Eu realmente acredito que a vida é muito curta e ela passa muito rápido pra gente focar nas coisas que nós fizemos, mas que poderiam ter sido diferentes. Até porque, se a gente fosse listar uma a uma, existem milhares de coisas que aconteceram de uma determinada maneira, que poderiam ter acontecido de outro jeito e que a escolha, na maioria das vezes, coube a nós. Eu realmente sou muito fã de fazer, e se por acaso eu errar, agir rápido. E grande parte das coisas que eu quis fazer na minha vida até hoje, eu fiz. Só que pra mim, existe uma diferença muito grande entre se arrepender e lamentar por algo. Fica comigo nesse vídeo, porque hoje eu vou te contar 3 coisas que aconteceram na minha vida ao longo desses últimos anos, que eu realmente lamento que não tenham acontecido de uma outra forma. E se por acaso você caiu de paraquedas aqui, muito prazer, eu sou a Helena Meyer. No meu canal eu falo sobre os mais diversos dilemas e crises da vida adulta, que já me tiraram muitas noites de sono, mas também já me trouxeram lições muito valiosas, e que eu escolhi compartilhar em formatos de vídeo aqui no YouTube. Se você gosta desse tipo de conteúdo pensado e escrito por uma pessoa real, eu tenho certeza que você vai gostar de outras coisas que tem disponíveis aqui no meu canal. Pra mim, o arrependimento, ele é aquela eterna sensação de eu errei e eu não devia ter feito isso. Ele traz um tipo de culpa constante e os e se's ficam borbulhando na nossa cabeça como se fosse uma panela de pressão que estivesse prestes a explodir a qualquer momento. É um sentimento de você ser eternamente atormentado por algo que aconteceu e que você sabe que você não tem outra solução e que você não pode reverter aquilo. O lamento, pra mim, é uma coisa diferente. Ele é uma saudade de uma coisa que aconteceu de uma forma que você não gostaria que tivesse acontecido. De um tempo que você sabe que não vai voltar atrás e que poderia ter sido aproveitado de uma forma melhor. E de uma versão nossa que a gente só conheceu tarde demais. É como se ele fosse as lições que vêm depois dos nossos erros. Você sente e no fundo você sabe que não pode se apegar ao passado, porque existem outras possibilidades igualmente felizes e até mesmo melhores na nossa frente. Eu tenho 30 anos e nesse vídeo eu vou compartilhar um pouco mais sobre 3 coisas que eu realmente lamento muito não terem acontecido de outra forma na minha vida até aqui. Durante muito, mas muito tempo da minha vida, eu vivi 1000% de acordo com o que os outros esperavam de mim. Principalmente ali na minha adolescência, no período da faculdade, em muitos relacionamentos amorosos e pessoas que eu acabei me envolvendo, eu me preocupava muito sobre o que pensavam de mim, sobre o que achavam do que eu estava fazendo e qual era a impressão que as outras pessoas tinham sobre mim, sobre aquilo que estava acontecendo na minha vida. Pra ser sincera, isso não era uma coisa muito consciente. Eu nem percebia que eu agia dessa maneira porque eu não sabia que eu podia agir de outra forma. Isso pra mim era o normal a se fazer. E fato é que muitas das minhas decisões foram tomadas sempre olhando pro lado. E quando eu ficava frente com escolhas mais difíceis e mais importantes, acabava que as outras pessoas sempre decidiam por mim. A grande virada de chave foi quando eu ganhei de presente de Natal de um primo esse livro aqui, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson, onde ele aborda por diversos capítulos o tema valores. Algo que no auge dos meus 23 anos, que foi quando eu fui presenteada com esse livro, eu não fazia ideia o que era e eu não fazia ideia o que eu podia valorizar ou não. Eu sempre falo que esse livro mudou a minha vida, não só pelas reflexões que ele causou em mim imediatamente, mas por tudo que eu passei a eliminar e acrescentar na minha vida depois dessa leitura. Começando primeiro com a minha busca com ajuda psicológica para entender o que existia de errado em mim relacionado ao tópico carreira e por que esse era um assunto que me assombrava e ainda me assombra tanto. O que acabou elevando muito a qualidade das perguntas que eu fazia para mim mesma e a honestidade brutal que elas passaram a ser respondidas. Eu passei a falar não e impor limites muito mais claros dentro dos meus relacionamentos
relacionamentos, apesar de ter vivido relacionamentos conturbados. E eu consegui identificar quais eram os meus valores e passar a viver muito mais de acordo com aquilo ali. Ao longo da minha vida, até aquele momento, poucas coisas tinham sido escolhidas de forma 100% conscientes por mim. E a grande maioria dessas escolhas não estava necessariamente alinhado com o que eu queria ou com o que eu valorizava, porque eu fui empurrando com a barriga e fui aprendendo isso muito mais tarde. Eu já falei isso muitas e muitas vezes aqui no canal, em diversos vídeos, e eu volto a repetir que a partir do momento que eu descobri os meus valores, passei a viver mais de acordo com eles, a minha vida melhorou significativamente. Ela ficou muito mais fácil, mas até que eu começasse a viver de acordo com eles, tudo parecia errado, nada parecia se encaixar muito no lugar. Eu sempre ficava com aquela sensação de estou fazendo alguma coisa estranha. Tudo que eu escolhi até aquela idade, até os meus 23 anos, foi o que eu pude escolher baseado no conhecimento que eu tinha sobre mim e sobre o mundo ao meu redor. Mas eu lamento muito ter passado muitos anos da minha vida, principalmente anos onde escolhas significativas são feitas, sem ter uma clareza maior de quem eu era de verdade. Porque quando você descobre uma versão melhorada de si mesmo, percebe o quanto de potencial foi desperdiçado com coisas que simplesmente não faziam sentido. A segunda coisa dessa lista, com certeza vai acabar tocando as pessoas apaixonadas que acompanham o meu canal, que é, eu sempre falo que eu não tive o privilégio, tem muita gente, de conhecer o amor da minha vida muito jovem, de forma que as coisas acabaram acontecendo mais tarde por aqui, naturalmente adiando acontecimentos como noivado, casamento, filhos. Eu tenho 30 anos e nenhuma dessas coisas aconteceu na minha vida ainda, e sinceramente eu fico aliviada de que seja assim, porque com certeza se eu tivesse cedido ao tempo ou à pressão social à minha volta, eu poderia estar carregando por aí hoje o filho de uma pessoa que me trata extremamente mal. Quando eu conheci o meu namorado, eu tinha 28 e ele tinha 29 anos, e nós dois já tínhamos vivido relacionamentos com outras pessoas, e a gente brinca que a vantagem de começar um relacionamento nessa idade é que você e o outro já tiveram a oportunidade de ter experiências com outras pessoas e sabem como o mundo por aí funciona. A desvantagem é que você e o outro já tiveram a oportunidade de ter experiências com outras pessoas e sabem como o mundo por aí funciona. É uma linha muito tênue essa da experiência. E é óbvio que eu sei que a gente sempre pode aproveitar o tempo à nossa frente, o agora e o tempo que a gente tem disponível, apesar da gente não saber quanto tempo é, já que o tempo que passou não volta mais e que as experiências foram formas de ensinamentos. Mas eu confesso que às vezes a gente tá assim junto no final de semana, sem fazer nada, conversando, e aí eu me paro pensando nas diferentes versões nossas que a gente poderia ter conhecido quando mais jovens, juntos, e que a gente nunca vai conhecer. Infelizmente, por conta de uma construção mais tardia dos meus valores, eu acabei me envolvendo com pessoas que não tinham muita coisa a ver comigo, as quais eu compartilhei anos e eventos importantes da minha vida e que eu investi um certo tempo nesses relacionamentos. Pessoas que me ensinaram muito, cada uma à sua maneira, mas que para isso muitas vezes me machucaram muito. O que me faz lamentar profundamente que os nossos caminhos tenham se cruzado mais tarde e que o match tenha acontecido beirando os nossos 30 anos. E o terceiro item dessa lista é algo que desde os meus 20 anos já tem um certo protagonismo na minha vida, a depender da fase que eu tô passando, e que retomou o seu lugar de devida importância, principalmente nos últimos meses, que tem sido um período pós-burnout, que com certeza vou explorar esse tema aqui no canal quando chegar a hora, que
são as questões ligadas à minha saúde. Antes mesmo de eu saber mais sobre valores, eu já tinha um bom relacionamento com a minha saúde. Eu me alimentava muito bem, eu praticava muitas atividades físicas e o período logo depois da minha formatura na faculdade de engenharia foi marcado por um período muito saudável na minha vida. Eu me sentia muito bem comigo mesma, com o meu peso, com as minhas roupas, com a minha aparência e com as boas escolhas que eu fazia, porque eram escolhas excelentes. Mas como a gente já sabe, existem momentos da vida que são mais conturbados e mais difíceis do que outros. E nos últimos anos, eu tive um turbilhão de acontecimentos que acabou colaborando para o cenário de burnout que eu acabei passando. O primeiro deles, eu saí de um relacionamento extremamente tóxico e abusivo com uma pessoa que fazia de tudo para sempre me diminuir, onde foi causado em mim um desvio de imagem muito grande relacionado à minha aparência, ao meu peso, ao meu corpo, que me acompanha até hoje. Depois disso, eu acabei me enfiando em um relacionamento com uma pessoa que me traía provavelmente desde o primeiro dia. Tenho evidências e provas. Coisas muito erradas eram feitas desde o começo. E para fechar com chave de ouro, eu acabei assumindo uma posição que eu queria muito no meu antigo trabalho, da gestão de uma equipe de engenharia numa empresa global. Quando eu assumi essa equipe, as coisas estavam de mal a pior, o cenário não era muito feliz dentro dessa equipe. E eu era uma das grandes responsáveis por fazer as coisas fluírem de uma forma melhor com relação a entregas e trabalho do time. E apesar de ter vencido 2 relacionamentos muito ruins, ter dado conta de reerguer a reputação de uma equipe, entregar um trabalho de excelência e ter ganhado muito dinheiro, a grande verdade é que nesse período a minha saúde ficou totalmente em último plano. Eu deixei de fazer coisas muito simples. Eu não passava um protetor solar no rosto, eu não tinha energia para sair de casa e ir para uma academia e fazer um treino decente. E eu me lembro com clareza de uma semana em específico que eu pedi de almoço e de janta do mesmo lugar, via delivery, um macarrão com 5 tipos de queijos diferentes e carnes fritas, que inclusive é muito bom. E aí, com certeza, eu sei que tem gente que vai escutar o que eu tô falando e vai estar pensando assim: ah, mas tem pessoas que passaram uma vida inteira sem treinar, sem cuidar da aparência, sem cuidar da sua saúde, comendo tudo que gostam, bebendo todo dia e elas estão vivas. Legal, bacana, que bom pra elas. Mas adivinha só, eu não quero ser essa pessoa. Pra mim, a saúde física e a saúde mental é o bem mais valioso que a gente tem na vida. A partir do momento que a gente começa a perder saúde, ela nunca mais é recuperada de forma integral, e a parcela que você consegue recuperar exige que uma quantidade de tempo e muitas vezes de muito dinheiro seja investida para que isso seja possível. Então, por que não ir cuidando dela ao longo da nossa vida? Como eu falei anteriormente, eu lamento muito ter conhecido pessoas durante esses anos que fizeram coisas comigo que não foram bem pensadas sobre quais consequências isso poderia causar a curto, médio e longo prazo na minha vida. E eu lamento muito ter deixado que o meu trabalho tomasse conta da minha vida a ponto de muitas vezes não conseguir parar para almoçar direito ou precisar cancelar a minha ida à academia quando eu já estava saindo de casa porque uma coisa urgente estava acontecendo. Infelizmente, essa sequência de acontecimentos ali nos meus 20 anos acarretaram em um certo desleixo da minha parte com a minha saúde por algum tempo, o que já foi suficiente para me prejudicar. O corpo nos dá sinais muito claros de quando a gente está abusando da sorte. E quanto mais experiente a gente vai ficando, menos o corpo e a cabeça aguentam. Eu sempre falo que uma das minhas maiores metas de vida é chegar lá na minha velhice, nos meus 80, 90 anos. Eu acho que é um privilégio quando você consegue chegar nessa idade, podendo enxergar o histórico de todas as coisas que eu fiz por mim nesses anos da minha vida e o quanto eu priorizei a minha saúde para que a minha velhice fosse melhor. Se você chegou até aqui,
muito provavelmente é porque você lembrou de alguém ou porque você se identificou com algo que eu compartilhei. Se você lembrou de alguém, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E se você tem algo pra contar, deixa aqui nos comentários. Fazendo esse tipo de engajamento, o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e vai estar sugerindo coisas minhas pra você no futuro. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o porquê a gente não pode aceitar pouca coisa na nossa vida, porque a régua tem que ser alta. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final e a gente se vê em breve. Tchau!